Bom dia! Como é que você está? Tudo bom com você? Antes de mais nada, quero desejar a você um bom sábado. Entrei hoje um pouquinho atrasado, fazendo testes e mais testes aqui de conexão para garantir que tudo ia acontecer certinho. Fala, Cláudio, como é que você está? Bom ter você com a gente aqui. Oi, Raimundo. Oi, Ludi. Tudo bom com vocês? Hoje eu me atrasei um pouquinho. Fala, Tadeu. Que bom que você está aqui nessa live aqui também, viu? Sunny3N. Tudo bom, brother? Deus abençoe. Bom dia. Um bom sábado para vocês. Eu estava com alguns testes aqui de conexão antes de começar. Acabei me atrasando um pouquinho. Fala, Moché. Aí, ó, Tadeu sempre com a gente. Sejam bem-vindas aí a Ellen, você que está entrando, que Deus possa abençoar você aí na sua casa. Acabei de fazer a barba, arrumar meu cabelo, então nem sei como é que agora a gente se arruma, mas mesmo assim, né? Fala, Cirlei, como é que você tá, Betinho? Vinícius, meu xará, bom ter você aqui com a gente. Vamos lá, Dani, César. Na última live que eu fiz, eu não sei o que aconteceu, fiquei um pouquinho preocupado, porque eu não conseguia mais ler nenhum comentário, por isso que agora eu fui fazer alguns testes para ter certeza que nenhum problema aconteceria. Fala, Filipão, beleza, brother? Pretinho, Liquinha, Vinícius, vamos então a mais um tema, mais esse sábado aí pra gente compartilhar algo com a palavra de Deus. Eu confesso que eu estava ansioso para apresentar esse tema para vocês. Olha que bom que a Bruna conseguiu entrar, ela tinha me perguntado se ia ficar gravado. Fica, todas as lives ficam ali na IGTV, mas que bom que você conseguiu aí. Fala, cara, Jameson, como é que você tá, mano? Saudade de você, brother. Muito bom ter você aqui com a gente. Cara, muito bom ter vocês aqui. Eu não sei se você está ansioso nesses últimos dias, se já tomou teu remédio para ansiedade já. Dizem que é 1 por dia só, tá? Eu tomei 8 para acabar logo com a ansiedade. Não, brincadeiras à parte. Eu gostaria de falar com vocês aí sobre ansiedade. Olha, a Jéssica chegou, a Jéssica sempre tá com a gente, Jéssica Martins. Manda um abração pro Weber aí, tá bom? Eu gostaria de conversar com vocês sobre ansiedade. Já faz mais de anos que o livro do Augusto Cury, Ansiedade, está na lista dos 10 livros mais vendidos aqui no Brasil. E na verdade é um assunto que é bem recorrente para nós, né? Todos nós de alguma forma estamos um pouquinho ansiosos. E hoje eu gostaria de conversar com você exatamente aí sobre ansiedade. Mas primeiro deixa eu definir o que é ansiedade, fazer alguns testes para descobrir o quanto você já está ansioso aí, né? Não sei se você estava ansioso para essa live começar, para a gente discutir sobre esse assunto. Mas a ansiedade é quando a gente sofre por antecipação. A gente tem medo, apreensão e excesso de preocupação. Como eu falei para você, eu li um pouco do livro, quase todo o livro do Augusto Cury, Ansiedade, e ele fala que um dos motivos para que a gente esteja tão ansioso atualmente é a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, né? Nós não paramos de pensar em coisas, estamos o tempo inteiro ocupados, né? Se você pergunta para uma pessoa como é que você está, geralmente ela responde, cara, correria. Todos nós estamos na correria, parece que é bonito você estar ocupado em todos os momentos, então o nosso cérebro não para, está o tempo inteiro pensando. Eu fui até falar com uma psicóloga que eu fiquei um pouco preocupado. Teve um dia que eu acordei no meio da madrugada e eu estava tendo pensamentos assim, era incontrolável. Eu não conseguia controlar meus pensamentos e ficava vendo tudo pensamento, tudo muito rápido. E aquilo me deu um enjoo, assim, de tanta coisa que eu ficava pensando e eu não conseguia falar, tipo, para de pensar. Eu comecei só a orar. Falei, cara, o que está acontecendo comigo? Né? Isso aconteceu uma vez aí no começo desse ano. Eu tive muita coisa na cabeça, né? E eu não sei se você já passou por isso, não sei se você está ansioso, mas a ansiedade, ela é um mal do século. Ela atinge pessoas de todas as idades, indiferente de credo, indiferente de condição financeira. Todos nós, em algum momento, nós ficamos de fato um pouquinho ansioso. E eu anotei alguns sintomas físicos sobre a ansiedade. Você vai fazendo check aí, se você tem algum desses sintomas aí, toma cuidado, porque isso significa que você está ansioso. Não acredito que a Carla está aqui com a gente, cara. Se a Carla estiver aqui, olha, Carla, se você ouviu o que eu acabei de falar aqui, foi só uma vez que aconteceu, porque a Carla ela é psicóloga, tá? Então só uma vez isso aconteceu, tá bom? O Thiago está aqui com a gente também, muito bom ter você. Alguns sintomas físicos para você prestar atenção, se você está tendo com muita frequência, por exemplo, roer unha, né? Se você está roendo unha, você percebe fazendo isso. Um que eu odeio, as pessoas quando ficam balançando a perna, sabe? Fica balançando assim, ó, o braço, fica cutucando, ou pega a caneta e fica apertando assim, a caneta, olha, a Carla tá aqui. Nossa, Carla, então eu tô falando sobre ansiedade, cara. Que bom que você tá aqui. A gente vai aprender sobre esse assunto. Saudade de vocês.
Então, assim, quando a pessoa começa a balançar muito a perna, fica mexendo na caneta, quando a pessoa fica enjoada, dor de cabeça durante o dia, quando ela começa a esquecer das coisas, né? Será que eu tranquei a porta? Será que eu desliguei o fogão? Né? Não vou contar que tem alguém aqui em casa que sempre faz isso, que não sou eu e nem é o Bernardo, tá? Mas tem alguém aí que não sai de casa, nunca lembra se fechou a porta ou não, se apagou a luz ou não, está sempre esquecendo das coisas. Se você está muito irritado, a irritabilidade, qualquer coisinha já é suficiente para você estourar, para você explodir. Dificuldade para dormir, ou você acorda já cansado porque não dormiu direito, ter palpitação, diarreia, né? Eu conheço pessoas que quando ficam muito ansiosas, ficam lá no trono parecendo um rei, porque está muito ansioso para aquilo acontecer e acaba desregulando até aqui, fica com tensão muscular. Olha, Bruna, eu toda, né? Se você tem algum desses sintomas, significa que você está extremamente ansioso. A gente precisa cuidar com a ansiedade. Mas antes de eu começar a falar sobre ansiedade, tem uma ansiedade que todos nós sentimos, que ela é natural, que é normal você se sentir assim. Por exemplo, uma ansiedade por uma prova, né? Nossa, vai ter uma prova agora, né? Sei lá, você vai ter o primeiro encontro, né? O que você, assim, sabe essas coisinhas assim que a gente fica ansioso para, por exemplo, você comprou o livro Fé com Pipoca, outro nome de Aslan, você comprou, você fala, ai cara, quando que vai chegar e tal, e você fica um pouquinho ansioso quando você compra alguma coisa, sabe, que você fica esperando, a não ser no AliExpress, mas se você comprar no AliExpress, esqueça, daqui uns 4, 5 meses, aí você recebe. Mas existem ansiedades que elas são normais, teoricamente normais. O Thiago, né, colocou 4 checks ali, o Tadeu já virou toque, né? Existem ansiedades que são normais. A ansiedade que eu quero abordar com você é quando isso foge um pouquinho do controle, e quando eu compro alguma coisa e aí aquilo não sai da minha cabeça, eu preciso receber aquilo. Então, a ansiedade que eu quero falar com você é quando você percebe que você tem todos os sintomas e mais um pouquinho, e você está começando a sofrer por causa da ansiedade. Quando você quer tomar o controle das coisas, quando você quer estar no centro, aí a gente começa a ter problema. E eu confesso a você que nessas últimas 2 semanas eu estava extremamente ansioso. Mesmo orando, mesmo lendo a palavra, mesmo sendo pastor, eu também me pego muito ansioso em vários momentos da minha vida. E de fato essas 2 últimas semanas foram bem complexas para mim, e eu comecei a orar muito para saber como que eu poderia passar por esse momento aí de ansiedade. E eu comecei a estudar a palavra, porque é a palavra que nos responde, e depois de estudar a Bíblia eu percebi que eu poderia compartilhar com vocês o que eu aprendi no meio dessas minhas crises de ansiedade durante essa semana, e eu espero que possa ajudar você. Eu quero estudar com você 3 textos bíblicos hoje. O primeiro texto, se você tiver uma Bíblia aí, por favor, abra em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Com certeza, sem dúvida alguma, você conhece esse texto. Só de eu dizer Mateus 6,33, muito provavelmente você já sabe até do que se trata o texto, você já deve saber ele de cor. Eu quero estudar esses 3 textos com vocês, e eu espero que ele ajude você ao final desse estudo a entender como que nós podemos lidar com a nossa ansiedade. Ansioso? Esse é o título da live de hoje. Então abra aí, se você tem uma Bíblia, em Mateus 6,33, alguns textos para a gente desacelerar um pouquinho o nosso pensamento, para a gente gerir nossas emoções, para a gente resgatar um pouquinho da nossa qualidade de vida, principalmente a nossa qualidade de vida emocional. Conseguiu abrir uma Bíblia? Mateus capítulo 6, versículo 33. Wesley, você está passando por isso? Fica tranquilo, eu também passei, é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Olha a Miriam também é psicóloga, né? Rapaz, se a Miriam e a Carla, que são psicólogas, estão aqui, então tá todo mundo ansioso, meu querido, tá todo mundo, fica tranquilo. Se elas estão aqui assistindo para falar sobre ansiedade, significa que todo mundo acaba passando por isso. Isso aí é inevitável na jornada cristã, na jornada nossa humana. Então, se você achou o texto, eu gostaria de convidar você para fazer uma oração, pedir a Deus agora que Ele nos abençoe na leitura aqui do texto, que a gente consiga compreender a palavra e que a gente saia dessa live aqui diferente. Vamos orar então? Feche seus olhos. Senhor, nós vamos estudar a Tua palavra agora. Nós precisamos da Sua ajuda porque nós estamos ansiosos, mas não é uma ansiedade natural. Nós estamos vivendo num momento de incertezas, de dúvidas, de pandemia. Por isso nós precisamos que a Tua palavra fale conosco agora. Nós oramos por Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 33, texto bíblico que você conhece, diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje o problema deste dia. Veja, a palavra de Deus diz o seguinte: basta para hoje os problemas desse dia. Se você tem uma versão mais tradicional, ele vai dizer o seguinte: basta a cada dia o seu próprio mal. Com certeza você já ouviu mensagens sobre esse texto. Só que esse texto, de todos os versos do Evangelho, eu acredito que é um dos versos mais mal interpretados. Por quê? E eu já ouvi inclusive pastores usando esse texto para falar o seguinte: se você colocar o reino de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus vai te conceder todas as coisas. E aí você é cristão, você está agora no sábado assistindo uma live, você está lendo a Bíblia, você está procurando colocar Deus em primeiro lugar, mas você não recebe todas as coisas que você espera. E aí você fala: cadê o cumprimento desse texto? O problema... O Jonatas do 7º ano está aqui, que legal, meu aluno, muito bom ter você aqui assistindo a live. O que diz esse texto não é que Deus vai nos conceder todas as coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Geralmente é isso que nós entendemos quando lemos o texto, mas não é isso que o texto está dizendo. Esse texto diz o seguinte: se eu e você colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas estas coisas serão acrescentadas. Em algumas versões, inclusive, esse texto ele aparece assim: busquem, pois, em primeiro. Portanto, busquem. O portanto ele significa que é uma conclusão. Não há como você ler esse verso e você desvincular de todo o seu contexto. Existe um contexto desse verso, e para você entender o que são todas estas coisas, você precisa ler o contexto. E qual é o contexto desse texto? É o versículo 25 em diante. E agora eu gostaria de ler para você. O versículo 25 em diante diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa. Versículo 26: observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? O versículo 28 diz assim: e por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? E o verso 31 diz assim: portanto não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber e o que nós vamos vestir. É isso que diz o texto bíblico. Esse é o contexto desse texto bíblico. O contexto do texto bíblico, Jesus, ele olha para mim e para você, ele fala o seguinte: filho, você está ansioso? Então dá uma olhada para a natureza, dá uma olhada para os pássaros, dá uma olhada para as plantas. Quando você olha para os pássaros não trabalham, não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus alimenta eles. Você não vale mais do que um pássaro? Quando você olha para as plantas, olha a beleza da natureza. E eu gosto de brincar quando eu vejo alguém bem vestido, quando a pessoa está com uma camiseta bonita, né, e tal, eu falo: rapaz, nem Salomão em toda a sua glória teve uma roupa tão bonita quanto a sua. Nem Salomão em toda essa glória. E vem daqui essa brincadeira que eu faço: nem Salomão em toda essa glória se vestiu tão bem como você vê na natureza. E a Biel PC, desculpa, eu sempre falo da versão e hoje eu esqueci. Eu li na nova versão transformadora. Essa versão, eu me apaixonei por essa versão, ela é mais contemporânea. Você pode baixar ela gratuitamente no aplicativo YouVersion, né? A sua versão, ela é de graça, você pode comprar, a Bíblia ela é barata, né? NVT, tá bom? Todos os versos que a gente vai ler aqui será na NVT. Então, quando nós olhamos para esse texto que Jesus estava mencionando em Mateus 6,33, que nós conhecemos de cor e salteado, ele está falando o seguinte: filho, não adianta você ficar preocupado, porque se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, todas essas coisas que te preocupam, que te deixam ansioso, eu vou te conceder. Então, quais são todas essas coisas? Quais são todas as coisas que Deus vai conceder para mim e para você? Comida, bebida e vestimenta. O restante na nossa vida é supérfluo. O restante é supérfluo.
Agora, o básico, Deus nunca vai deixar faltar, nem para mim, nem para você. Se colocarmos Deus em primeiro lugar, o básico não nos falta. E é por isso que quando você vai para Salmo 37, versículo 25, você vê o salmista dizer: eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu já fui moço e agora eu sou velho. Eu nunca vi uma pessoa que se dedica para Deus ter que mendigar. Então entenda, quando Jesus ele promete em Mateus 6,33 que todas essas coisas, se você colocar em primeiro lugar, ele vai te conceder, todas as coisas é o básico. Então geralmente o que mais ocupa nosso pensamento e o que mais nos deixa ansioso é o que é supérfluo. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas é supérfluo, não é o necessário para a gente viver. O necessário para você viver, Deus sempre vai proporcionar. Agora deixa eu te mostrar o versículo 32, esse vai mexer fundo com o meu ego, esse vai mexer fundo com o seu ego. É o versículo 32, antes do versículo 33, olha o que diz o versículo 32, essas coisas, vou ler o 31 de volta. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Não se preocupe, porque essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Quem é que precisa ficar ansioso? É quem não conhece a Deus. A Bíblia fala que quem se preocupa com esse tipo de coisa, quem está andando muito ansioso, é uma demonstração de incredulidade. A ansiedade começa quando a fé termina. Você está agora ansioso por alguma coisa? Jesus Cristo ele fala o seguinte: se você está ansioso, você é comparado a um pagão, é uma pessoa que não conhece a Deus. A incredulidade, ela é uma das causas da ansiedade. Nós ficamos ansiosos porque nós duvidamos da bondade de Deus. Nós duvidamos da soberania do Senhor, que Ele pode nos proporcionar, que Ele pode cuidar da nossa vida. Nós ficamos ansiosos porque nós queremos cuidar da nossa vida do nosso jeito e não deixamos Deus cuidar da nossa vida. E aí nós queremos resolver os nossos problemas. Só que a palavra de Deus fala o seguinte: deixa Deus cuidar da sua vida, que a sua vida nunca mais será a mesma. Só que a gente quer cuidar da nossa vida do jeito que a gente acha melhor. E a gente se preocupa por coisas que não deveriam nos preocupar. Então o que nós devemos fazer? Ao invés de sermos estrangulados pela ansiedade, Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que a gente acabou de ler, comida, bebida, o básico, vai ser acrescentado. E aí o versículo 34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã. Ansiedade é preocupação excessiva pelo amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Os problemas que você tem que se preocupar é o hoje, mas essa preocupação não deve ser excessiva, porque a palavra de Deus fala que Deus vai cuidar de você. Como confiar nisso? Como fazer isso? O segredo está em Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 7. Abra agora, vá para Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Você já entendeu que existem muitos momentos da minha ansiedade, da sua ansiedade, que a gente está se preocupando com coisa que é supérflua, e a palavra de Deus fala que o básico não vai nos faltar. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, o básico não te falta. Agora vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 7. Você conseguiu encontrar o texto? Estou lendo na Nova Versão Transformadora. Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 7. Você que está entrando aí, fica tranquilo que depois fica salvo na IGTV se você quiser assistir de novo. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7 diz o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma. Eu vou repetir. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo do que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Versículo 6 diz: não vivam preocupados com nada.
Não fique ansioso por nada. Olha que desafio que a palavra de Deus está nos trazendo. Não fique preocupado com nada, mas antes faça duas coisas. Ore. Ore pedindo e agradecendo. E aqui eu vou fazer uma ilustração meio tosca, mas eu acho que vai te ajudar a entender esse conceito. Eu vou te contar uma história lá quando eu estava em Hortolândia. Alguém falou para mim que uma das coisas que mais ajuda você a emagrecer é você fazer exercício aeróbico, né? Agora eu não estou fazendo exercício praticamente nenhum desde a quarentena, mas uma das coisas que eu procuro fazer em casa, até minha esposa fica me zoando, é pular corda. Até hoje eu consigo pular corda. Essa semana tem dias que eu pulo 3.000 repetições, eu consigo pular bem corda. Vai correr às vezes em algum lugar e tal, mas eu não consigo fazer isso todo dia. Se eu fizesse todo dia eu estaria, né? Mas eu não consigo. Mas enfim, eu aprendi a fazer Muay Thai, comecei a gostar de lutar Muay Thai. Eu até pulei de graduação e tal, gostava muito. E ali no Muay Thai eu aprendi uma coisa na luta, que é você tem que sempre deixar a guarda alta, né? Então você dá um golpe e você deixa a guarda alta. Então o tempo inteiro você deixa a guarda alta. O problema é quando você abaixa a guarda, né? E eu lembro que depois de um tempo eu treinando Muay Thai, as pessoas começavam a treinar e o professor às vezes ele colocava alguém mais graduado para treinar com quem não é graduado. E eu lembro que eu fui treinar com o meu cunhado. O meu cunhado foi treinar com a gente lá. Ele foi passar uns dias lá na nossa cidade. E aí eu falei, cara, vamos treinar Muay Thai comigo? Ele ficou tudo animado, né? E eu lembro que eu estava explicando para ele, quando você dá um golpe, você dá o golpe e já volta para a posição de fechar a sua guarda, né? E aí ele falava assim, não, mas isso não é, pra quê? Eu só consigo desviar e tal, né? E aí eu lembro que a gente tava lá, né, treinando Muay Thai e tal, pá, e eu assim, né? E aí ele deu o primeiro golpe, né? E eu fechava a guarda aqui, né? Pra não pegar em mim, né? Ele dava um soco e tal, eu fechava a guarda, e tal. Só que o treino era o seguinte, ele dava 2, 3 e aí depois eu dava 2, 3. E aí eu comecei a falar pra ele, você tá dando um golpe, você não tá fechando a guarda. Você precisa fechar a guarda. E ele, beleza. Aí ele fazia de novo e ele não fechava a guarda. Ele fazia o golpe e ficava assim. Eu falei, não, você precisa fechar a guarda. Ele, não, e fazia de novo e baixava a mão. Ele dava o golpe e fazia assim, né? Fazia assim o golpe, né? Não, você tem que fazer o golpe e já ficar assim, ó, com a mão na guarda, com a mão na guarda. Ele, isso não é importante. Eu falei, tá bom. Aí eu não aguentei. Ele fez 1, 2, na terceira, que ele não fechou a guarda. Eu falei, fecha a guarda. Ele, não, fecha a guarda. Não, fecha a guarda. Quando ele foi dar o golpe, eu já virei e dei um nele. Tum! Ele deu aquela lapada assim. Mas foi de levinho, tá? Foi de levinho. Cunhado, né? Amor de cunhado, tá bom? E aí eu dei o golpe nele. E quando eu dei o golpe, ele foi pra lá. Ele falou, cara, o que é isso? Eu falei pra você fechar a guarda. Eu entendo da seguinte forma, nós precisamos de proteção. O tempo inteiro o cristão ele não pode andar com a guarda baixa. Se você e eu andarmos com a guarda baixa, a gente vai ser facilmente nocauteado pelo nosso inimigo. A palavra de Deus fala que o diabo ele está como um leão nos rodeando, esperando o momento certo de nos atacar. Se ele está esperando o momento certo de nos atacar, isso significa que se você baixar a guarda já era. Você vai levar o golpe. Então aqui eu faço uma comparação, como que você faz para você ter sempre a guarda alta na vida cristã. É o que diz o texto bíblico, o versículo 6 que eu acabei de ler para vocês. Não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés disso, de ficar preocupado, de ficar ansioso, você faz duas coisas. Orem a Deus pedindo aquilo que precisem. Guarda alta, orar pedindo o que precisa. Segundo, agradeçam por tudo que Ele já fez. Essas são as duas guardas que nós precisamos estar o tempo inteiro. Senhor, eu preciso disso, o Senhor sabe. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Agora, se eu abaixo uma guarda, eu posso levar um nocaute, eu posso levar um soco. Entende? Eu e você precisamos ficar o tempo inteiro de guarda alta. Porque quando nós ficamos de guarda alta, orando, agradecendo pelo que Deus faz, aí a gente experimenta o que diz o versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Quando nós abaixamos a guarda, nós podemos sofrer. E eu falei para você que eu ia comentar com você sobre 3 textos que me ajudaram. Eu já li Mateus 6,33, li agora Filipenses e agora o último texto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 a 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e o versículo 7. Olha só que lindo esse texto. Esse texto para mim ele é impressionante. Exatamente.
Olha só o que diz 1 Pedro 5, versículo 6 e o versículo 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Quando a gente fala sobre ansiedade, nós sentimos ansiedade porque nós somos egoístas. Nós queremos resolver nossos problemas da nossa forma, do meu jeito. Eu acho melhor isso, eu acho melhor aquilo. É o eu só consigo deixar de ser ansioso quando eu começo a tirar o eu do centro. E para isso eu preciso me humilhar. Para isso eu preciso reconhecer que eu preciso do Senhor. Por isso esse texto diz: portanto, humilhem-se. Fala para Deus: eu não consigo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Vou repetir: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Que texto incrível! Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Qual é o motivo que está te deixando ansioso nesse momento? É o tempo? É o dinheiro? É saúde? É a pandemia? É porque agora você vai se formar e você não sabe para onde você vai? O que tem te deixado ansioso? São seus planos? Esse texto demonstra o cuidado total de Deus por mim e por você. É a abrangência do poder de Deus, porque ele fala o seguinte: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Tudo o que está te deixando ansioso, não carrega sobre você, lança sobre Ele. É isso que diz o texto bíblico: lance sobre Ele toda a ansiedade, toda, porque Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim. Tudo, até aquilo que parece irrelevante, até aquilo que parece que as pessoas não se preocupam, Ele se dispõe a cuidar de tudo. A gente está vivendo nesse mundo de incerteza, no mundo de pandemia, no mundo que a gente não sabe se vai ter trabalho amanhã, no mundo onde pessoas estão sendo cortadas, um mundo onde agora a escola não existe mais, agora é tudo online, onde não temos o culto que nós gostaríamos de ter, onde a gente tem que se reinventar, e isso acaba nos deixando ansioso. Mas hoje a gente encontra na palavra de Deus que ela fala para a gente lançar toda a nossa ansiedade para o Senhor. Se eu e você estamos ansiosos com o que vai acontecer amanhã, isso significa que a gente é incrédulo. Significa para Deus que a gente é que nem um pagão, porque a gente esquece o que Deus já fez por nós, o que Ele pode fazer. Então, o primeiro texto que a gente leu é o seguinte: querido, o básico nunca vai te faltar. Basta colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando eu coloco Deus na minha vida, o básico não vai faltar. O segundo texto que nós lemos é para nos motivar a não ter nenhum tipo de ansiedade, porque o texto bíblico fala o seguinte: não tenha nenhum tipo de ansiedade. Mas antes de você pensar em ser ansioso, você ora, levanta a tua guarda e você ora pedindo, ora agradecendo o tempo inteiro, e Ele vai conceder para você a paz. E a paz, eu já tenho uma mensagem que eu preguei sobre isso no Espaço Novo Tempo, tem na internet, é só você colocar a verdadeira paz que você encontra. A verdadeira paz não é a ausência de conflitos, a verdadeira paz não é a ausência de problemas, a verdadeira paz é a presença de Cristo em nossa vida. Então Deus, Ele quer conceder a sua paz para mim e para você, mas a gente tem que parar de duvidar, a gente tem que parar de querer resolver os nossos problemas do nosso jeito. E esse último texto é o seguinte: nunca se esqueça, tira de você toda a sua ansiedade, joga sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Eu fiquei impressionado, lembra que eu comecei falando que eu estava preocupado, porque ansioso durante a semana, eu precisava fazer uma viagem durante a semana, eu não consegui fazer essa viagem, e eu ia ficar na casa de um amigo. Durante esse último final de semana, eu iria viajar para resolver um assunto pessoal, não consegui viajar. Fiquei muito triste porque eu não consegui viajar. Fiquei ansioso porque eu queria viajar naquele momento para resolver várias coisas da minha vida. Só que qual foi minha surpresa? Ontem, no culto de pôr do sol, eu fiquei sabendo que esse meu amigo, terça-feira ele foi para o médico e eu ia ficar lá o final de semana inteira, está diagnosticado com Covid. Se eu tivesse ido para lá, eu teria muito provavelmente, eu teria contato com ele durante o final de semana inteiro, porque eu ia resolver um problema no meu final de semana. E o que aconteceria? Eu estaria infectado com vírus. Eu estaria me expondo ao perigo. E aí eu não percebi que tudo que aconteceu porque não deu certo do jeito que eu esperava, é porque Deus estava cuidando de mim, da minha família.
Se eu tivesse ido antes, eu estaria doente. Então Deus está cuidando de mim. Por que eu tenho que ficar ansioso? Por que eu preciso ficar preocupado? Deus, Ele está cuidando de mim. Deus cuida dos seus filhos. Olha para a natureza. Olha para os pássaros. Olha para a beleza das plantas. Eles não fazem nada. E a gente é filho. Se a gente é filho, Deus vai cuidar da gente. Deus vai cuidar da gente. Deus, Ele está cuidando de mim. Deus está cuidando da minha família. Deus, Ele está cuidando de você. Só que muitas vezes nós duvidamos disso. Muitas vezes nós queremos resolver nossos problemas do nosso jeito. Então nessa manhã eu gostaria de fazer um desafio para você, que é o desafio que eu estou procurando viver. Colocar esse texto em prática. Lança toda a sua ansiedade agora ao Senhor. Lança tudo. Todas as suas preocupações. O fardo está pesado? Deixa Jesus carregar para você. Porque Ele já está cuidando de você. E Ele, como Deus, fica tranquilo, querido. Ele sabe cuidar da sua vida muito melhor do que você. Eu brinco, né? Não sei se você já ouviu aquela musiquinha, achei super engraçada, né? Cuida da sua vida, né? Já ouviu aquela? Cuida da sua vida. Já ouviu? Você viu que eu canto muito bem, né? O pessoal gosta daquela frase, né? Olha, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Mas deixa eu te falar uma coisa, na vida cristã não é a gente que tem que cuidar da nossa vida, não. Quem tem que cuidar da nossa vida é Deus. Então o texto bíblico, ele nos diz e ele nos desafia. Qual é o desafio que o texto bíblico nos traz? Um desafio lindo, de 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele vai exaltar vocês. Entrega todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. Talvez você não esteja percebendo, como a Jéssica falou, foi livramento. Às vezes a gente nem vai entender os livramentos aqui nessa terra, mas eu estou aqui para falar para você: confia porque Ele sabe o que é melhor. Confia que Deus sabe cuidar da tua vida. Ele está dando livramento para você durante esse período. Talvez você não esteja percebendo, você está ficando ansioso à toa. Eu e você, nós não conseguimos fazer nada. Infelizmente, a nossa ansiedade começa quando termina a nossa fé. É incredulidade, é estar ansioso. Eu sei que esse é um desafio, mas é um desafio que a gente consegue vencer com a palavra do Senhor, confiando nele de forma completa, porque Ele cuida de nós. Você acredita nisso? Então eu quero fazer uma oração com você, pedindo a Deus para que Ele te conceda nessa manhã a paz dEle, pedindo a Deus para que Ele te ajude a confiar no Senhor, para que você consiga lançar sobre eles as suas ansiedades. E eu gostaria de convidar você nessa oração, para que você fale para Ele o que está te deixando ansioso. Eu vou começar a oração e eu vou te dar um tempo para você orar. Eu gostaria que essa mensagem seja colocada na prática e que você possa agora abrir o teu coração ao Senhor e lançar sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. Feche seus olhos então para a gente orar. Senhor, obrigado porque por mais que o templo está fechado, a igreja não para. E nós como igreja, nós estamos aqui conversando sobre o Senhor. O Senhor sabe que não está fácil para ninguém. Não está fácil para as crianças que ficam em casa, para os pais, agora ter que deixar mais tempo seus filhos com tecnologia para poder trabalhar. A gente é cobrado no trabalho, pessoas tendo que se reinventar na sua profissão. Muitos vendo, às vezes, amigos, colegas sendo demitidos. E aí começa a ansiedade. O que vai acontecer com o meu amanhã? Só que nós acabamos de ver 3 textos da Tua Palavra. E nesses 3 textos nós encontramos refrigério, nós encontramos esperança e nós encontramos o que o Senhor espera de nós. É difícil, Senhor, colocar isso em prática, porque nós entendemos que conseguimos cuidar da nossa vida, mas nós não conseguimos. Por isso, nessa manhã, a gente quer pedir ao Senhor, primeiro, o Teu perdão, porque a gente se preocupa com coisa que não deveria. Nós nos preocupamos com supérfluos, com bobeiras. Nós nos esquecemos que o básico o Senhor nunca tem nos deixado faltar. Nos perdoa porque nós queremos resolver o nosso problema do nosso jeito e esquecemos que o Senhor tem o poder para resolver a nossa vida muito mais fácil e muito mais rápido. Nos esquecemos que muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, porque o Senhor está nos cuidando da gente, o Senhor está nos livrando. Nessa manhã nós aprendemos que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade
tirar de nós e jogar a Ti tudo que nos preocupa. Eu não sei o que preocupa essas pessoas que estão assistindo. O Senhor sabe. Mas por isso agora eu gostaria de dar algum tempo para que essa pessoa que está assistindo, ela possa entregar a ansiedade dela a Ti. Eu tenho a plena convicção, Senhor, que mesmo com a internet, mesmo com várias lives acontecendo nesse momento, alguns cultos presenciais já voltaram, mas eu tenho a plena convicção que o Senhor ouviu a nossa oração. O Senhor ouviu o abrir do nosso coração. Eu sei que muitos talvez nem conseguiram falar, eu sei que talvez nem deu tempo de falar tudo que está afligindo o coração dessa pessoa. Outros falaram em uma palavra, mas o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Senhor, por favor, cuida da nossa vida, como o Senhor já tem feito, mas nos ajude a entender o Teu cuidado, nos ajude a nos lançarmos a Ti, e que a partir de agora nós consigamos confiar que o Teu plano é melhor e que o Senhor tem cuidado de nós. Por favor, concede a mim, concede a cada uma dessas pessoas a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor se faça presente na nossa vida. Esse é o nosso maior pedido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado porque você participou aqui dessa conversa. Eu espero que o que a gente conversou tenha feito bem para você, assim como isso fez muito bem para mim, me ajudando a lidar com a minha ansiedade. E eu realmente oro para que tanto eu quanto você, a gente consiga colocar isso em prática e que de fato nós consigamos lançar agora sobre Deus todas as nossas ansiedades e entendemos que Ele tem cuidado da gente. Que Deus te abençoe, te dando um sábado abençoado e mais tranquilo na presença dEle. Ótimo sábado para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou dessa mensagem, daqui a pouquinho vai estar na IGTV. Você pode compartilhar com seus amigos. Estou vendo algumas pessoas aqui queridas no meu coração. O Pepo, a Jéssica, que sempre participa, né? A Dani, a Lude. Deus abençoe muito você, Luciene. Louvado seja Deus porque você precisava, eu também precisava. Eu prego para mim, tá, pessoal? Eu confesso que eu me emocionei em alguns momentos aqui, quase não consegui orar porque eu estava emocionado, porque eu precisava ouvir o que eu acabei de ler na palavra. Todos nós precisamos disso. Então, incrível Tim, Deus abençoe você. Maria Valentim, saudade de vocês, Deus abençoe. A Lucicleide Bispo, Deus abençoe. Helena, foi muito legal ter vocês aqui. Nós nos vemos aí nos próximos sábados, tá bom? Valeu, Tiagão, valeu, Miriam, Pretinho, Deus abençoe muito vocês, tá bom? Forte abraço, bom sábado para todos.